Pedaço de uma frase dita por Carl Jung, um psiquiatra conhecido: ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Parafraseando. Então, eu passo a palavra à professora Eliette Musquelar, que vai nos fazer uma conferência sobre medicina, ciência e arte. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer ao Alberto Schneider e dizer que estou muito feliz de ter encontrado o Luiz Eurico aqui, que também está com problema de voz igual a mim. Eu queria dizer que na sexta-feira de noite eu estava na emergência do Samaritano para saber se tinha Covid, o que era que eu tinha, porque eu estava completamente sem voz. Mas graças a Deus, com antibiótico e corticoide, eu estou podendo falar. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o quanto que eu estou emocionada e feliz de ter sido convidada pelo Alberto para vir falar com vocês nessa aula inaugural. É a primeira vez que eu sou convidada para fazer isso, de modo que não é só a primeira vez de vocês, é a primeira vez minha também. E é uma universidade que eu gosto muito, porque eu venho daqui. Na realidade, eu me formei junto com meus dois colegas de turma, Manuel e Lapa. Nós somos a última turma da Praia Vermelha. A gente, naquela época, nós ainda fazíamos medicina com paciente itinerante no Rio de Janeiro. Agora vocês fazem tudo aqui. E eu depois fui para os Estados Unidos e voltei e fui para a UERJ. E estou lá na UERJ. Então, eu queria conversar com vocês de que como é bom a gente entrar na faculdade. Vocês me creiam que são os melhores anos da nossa vida. E eu gostaria de enfocar para vocês que é muito importante que vocês não façam uma especialização precocemente. Olhem, aproveitem a universidade, adquiram cultura, adquiram conhecimentos gerais, vejam como é um paciente. Um paciente não é um útero que anda, não são ossos, não é o coração que bate. O paciente é um paciente, é um todo. E ele precisa de nós. E eu vou dizer isso para vocês de uma maneira muito tranquila, porque na realidade, hoje, se a gente pensar nas doenças, de uma maneira geral, através do Google, o paciente sabe o que ele deve fazer. Então, um diabético, ele sabe mais ou menos o que ele deve fazer. Eu trabalho com obesidade, o obeso também sabe o que ele deve fazer. O hipertenso também sabe. E ele vem para nós, médicos, porque ele gostaria de ter uma parceria. Ele gostaria de que nós o ajudássemos a mudar o rumo da vida dele. Então, isso é muito importante. E, para isso, vocês precisam não ser apenas um especialista. Então, usem esses anos da faculdade para aprenderem sobre medicina, sobre fonoaudiologia e para adquirirem cultura e poderem conversar com o paciente de vocês. Porque o paciente, eu me lembro muito bem que eu tive um impacto grande quando houve uma estatística há alguns anos atrás nos Estados Unidos e os pacientes foram perguntados. Os Estados Unidos faz estatística de tudo, conforme vocês sabem. Qual era o profissional da saúde que eles gostariam de visitar mais frequentemente? E, por incrível que pareça, muito poucos disseram que queriam falar de novo com o médico. Eles queriam falar com o quiroprata, com o educador físico, com a nutricionista, com o fonoaudiólogo, mas não com o médico. Por quê? Porque o médico não prestava atenção neles, o médico não conversava com eles. Então, a pessoa, o paciente que vai lá no seu consultório ou no fonoaudiólogo, ele precisa de alguém que preste atenção. Porque hoje, com as redes sociais, as pessoas sabem muitas coisas. Às vezes certas, às vezes erradas. Mas mesmo as coisas erradas, as pessoas têm ideia de que elas são certas. Então, elas gostariam que a gente pudesse conversar com elas.
E eu, quando comecei a trabalhar com obesidade, em princípio eu achava que o obeso era um sem vergonha. Porque ele não conseguia fazer dieta, como pode uma coisa dessa? E depois eu descobri que não é nada disso. É uma dificuldade muito grande, porque são hábitos de vida que as pessoas têm. E que mudar os hábitos é extremamente difícil. E ele precisa de parceria. Nós hoje temos no Hospital Pedro Ernesto, financiado pela Secretaria de Estado de Saúde, um projeto do SUS de cirurgia bariátrica, com uma fila de 8.000 pessoas. Então a gente tem que dar conta disso. Isso é uma realidade que a gente tem. E quando você conversa com as pessoas, e conversa especificamente com o gordo, vocês descobrem que ele, quando você pergunta, por exemplo, para a pessoa, quando é que você enfiou o pé na jaca? Literalmente. Ela diz, isso geralmente é numa situação que a pessoa teve um evento traumático. Então não é só tratar da gordura, mandar a pessoa emagrecer, porque isso ela sabe o que ela tem que fazer. Ela precisa que a gente tenha uma assistência, ela precisa que a gente converse com ela. Porque a vida das pessoas é extremamente difícil. E muitas vezes as pessoas se compensam comendo. Então, a gente tem que saber tudo isso. E quando o professor Alberto falou da importância de vocês terem entrado aqui, vocês são a riqueza da nossa universidade pública. Porque ninguém está aqui em segunda opção. Para a gente entrar numa universidade pública brasileira hoje, a gente só consegue entrar em primeira opção. Então, vocês são o futuro da nossa universidade. Então, é preciso que vocês mantenham essa universidade, que vocês sejam muito bons profissionais para que as gerações futuras também queiram vir para cá, em primeira opção. Que a gente mantenha isso. Isso é fundamental. É a única maneira de que essa universidade não vai ser uma universidade privada. Porque eu digo sempre, o dia que nós formarmos profissionais nesta universidade, do mesmo quilate que as privadas fazem, qual é a moral que a gente tem de dizer para o pai de vocês que ele deve pagar o nosso salário? Não existe isso. Então, isso é fundamental. Vocês têm que sair os melhores profissionais do mercado, porque isto é a garantia que a nossa universidade continua pública, porque vale a pena. A gente forma bem. E isso depende de uma parceria de vocês que entraram em primeira opção. Eu não tenho dúvida nenhuma que cada um de vocês estudou muito. Agora, que vocês não deixem de estudar muito. E, de novo, não façam especialização precoce, para que a gente não caia no que dizia o Milor Fernandes, que o perfeito especialista é aquele que sabe tudo sobre nada. A gente precisa ter uma visão das coisas. A gente precisa ter cultura, a gente precisa ter ciência, a gente precisa ter arte. E aqui eu gostaria, por exemplo, de dizer para vocês por que medicina é uma coisa tão importante, tão bonita. Por que ciências da saúde, de uma maneira geral, é tão importante? Porque não existe resposta pronta. Um paciente, por exemplo, que tem Covid, ele tanto pode ter um Covid assintomático, como pode morrer. Quando você tem a matemática, por exemplo, uma equação dá sempre a mesma resposta. Só existe uma resposta. Com a medicina, com ciências da saúde, não é nada disso. E existe um médico que foi da Academia Nacional de Medicina, do presidente, durante 21 anos, saiu da presidência morto, chamado Miguel Couto, que eu acho que todos vocês já ouviram falar, e ele tem uma frase fantástica. Ele dizia o seguinte: não existe doença, existe doente. Porque cada doente é uma pessoa e é diferente do outro com a mesma doença.
com a mesma patologia. E isso não é uma coisa nova. Há mais de 200 anos, Pasteur dizia que a gravidade de uma doença depende da relação entre a carga infectante e a resistência do hospedeiro. Então, por exemplo, quando as pessoas estão de uma certa maneira abaladas, mais fragilizadas, elas têm muito mais facilidade de ter uma doença do que uma pessoa que esteja em boas condições. E é por causa disso que é tão difícil a gente ter os chamados modelos experimentais de doença que todos nós gostaríamos de trabalhar. Porque nos modelos experimentais de doença, o animal experimental, ele é completamente saudável, exceto pela perturbação que a gente coloca sobre ele. E uma pessoa não é assim. Ela tem patologias, muitas vezes, concomitantes. Então, é dificílimo a gente ter modelos experimentais de doença. Então, por exemplo, e a outra coisa curiosa é que a gente pode tentar alimentar um rato furiosamente, mas furiosamente, com bacon, leite condensado, biscoito, o que vocês quiserem. E ele não adquire, se for um rato normal, não for um rato geneticamente modificado, ele não adquire um peso enorme, ele não fica mórbido, ele não fica obeso mórbido. E aí, conversando com o Lúcio Veloso da Unicamp, a gente discutindo isso, o que que acontece? Quando nós somos pessoas, o nosso excesso alimentar existe a formação de ácidos graxos livres, circulantes, que destroem o nosso centro de saciedade. Então, a gente deixa de ter sensação de saciedade. Os ratos, não. Então, se eu dou uma comida hipercalórica, ele come menos. Não acontece isso com a gente. Vocês concordam? Não acontece. Então, existem particularidades que nos faz ter muita dificuldade para estabelecer modelos de doença. E isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Porque nos modelos experimentais, a gente consegue fazer coisas e ser mais invasivos e descobrir novos marcadores que a gente muitas vezes não consegue fazer no ser humano. Então é bom que a gente tenha modelos experimentais de doença, mas isso é muito difícil de desenvolver. Agora, quando a gente estabelece a gente geralmente fica com ele, porque dá tanto trabalho que a gente não muda. Então, por exemplo, eu gostaria de contar para vocês umas histórias que aconteceram comigo. Quando eu me formei em medicina, eu consegui uma bolsa para fazer doutorado nos Estados Unidos. E ao chegar nos Estados Unidos, eu fui para um laboratório de um senhor maravilhoso e que ele trabalhava com morcegos, e que era ideal da minha vida. Por quê? Porque eu queria fazer fisiologia pura, eu não queria fazer cirurgia no animal, não queria fazer nada. Então, como o morcego dorme de dia, eu colocava o morcego dentro de uma caixinha durante o dia, estendia a asa e estudava o que acontecia na circulação capilar desse morcego, que é a menor parte da circulação, e a circulação nutricional. E aí, quando eu vim para o Brasil e fui para a UERJ, eu resolvi trazer os morcegos. Então, aconteceu uma coisa curiosíssima. Eu consegui uns morcegos da Califórnia e que um veterinário americano atestou que esses morcegos não tinham sinais de raiva. Eu quero dizer para vocês que os morcegos não desenvolvem raiva. Então, eles não teriam sinal de qualquer maneira. Nenhum sinal de raiva. Então, mas a gente tinha que ter algum tipo de papel. Então, eu arranjei esse papel. Para 20 morcegos que estavam no laboratório, que o meu chefe me doou para trazer para cá. Mas aí, eu achei que 20 morcegos era pouco. E eu estava em Seattle, vim para Los Angeles,
E em Los Angeles eu tinha feito contato com um zoólogo, e esse zoólogo me arranjou mais 30 morcegos. Então eu tinha 50, mas com licença para trazer 20. Olha bem. Aí eu chego em Los Angeles, no balcão da Varig, extinta Varig. A mulher virou para mim e disse assim para mim: a senhora está trazendo 20 morcegos? Eu digo, sim, eram 50. Eu botei uma caixa pequenininha numa caixa maior. Aí a mulher vira-se para mim e diz assim para mim: eu preciso contar os morcegos. Aí eu virei para ela e disse assim: olha só, nós estamos aqui no balcão, o balcão a sala está cheia e eles voam. A senhora quer soltar os morcegos aqui? Ela disse: não quero soltar. Aí, muito bem, então eu vim com os morcegos, cheguei aqui no Rio, aí fui para Feira de Caxias para arranjar aquelas minhocas que a gente dá para passarinho, que era o que ele comia, chamado tenébrico. Quem cria passarinho sabe disso. Bom, aí eu, naquela minha ideia de fazer modelo experimental de doença, resolvi fazer esses morcegos diabéticos. Então, injetei uma substância chamada streptozotocina, que destrói o pâncreas e o animal fica diabético por 48 horas. E uma das características do diabetes é que a pessoa urina muito. Só que tem o seguinte, que o morcego fica de cabeça para baixo, vocês sabem disso. Então o morcego urinava em cima dele mesmo. Então todos morreram de pneumonia. Então essas são as coisas que acontecem quando você faz pesquisa, entende? Muitas vezes acontecem coisas totalmente, digamos assim, para mim pelo menos, não esperadas. E a outra coisa foi a história de fazer ratos obesos, e eu descobri que era impossível. Eles têm no máximo sobrepeso, tem a chamada resistência insulínica e gordura abdominal, mas bolinhas, igual a gente vê, não tem. Então a gente tem que ver e aprender muito com o que a gente vai ver na clínica, nos nossos pacientes. Eu hoje digo que a gente precisa aprender muito sobre as doenças absolutamente prevalentes. E obesidade é uma doença muito prevalente. No Rio de Janeiro, o Rio é a capital mais gorda do Brasil, por incrível que pareça. Então a gente precisa aprender as coisas. Agora, veja, a gente tem, sob o ponto de vista de pesquisa, uma coisa muito interessante, que dá para nós a possibilidade de conhecer pessoas do mundo inteiro, porque a gente vai para congresso, a gente discute, a gente fala outras coisas e a gente sai um pouco do dia a dia. Então isso é muito interessante e muito gratificante. O problema que a gente tem é que hoje vocês estão numa situação que nós, na FAPERJ, por exemplo, estamos muito preocupados. Porque na época que eu e os meus queridos colegas se formaram, a gente não tinha a menor dúvida que nós teríamos emprego. Então a gente podia fazer pesquisa, a gente podia fazer clínica, mas a gente teria emprego. Hoje as coisas estão piores. E isso é uma coisa que nós estamos discutindo muito na FAPERJ, porque a gente pode matar a nossa galinha dos ovos de ouro, que é a pós-graduação e as pessoas se dedicarem à pesquisa e a se formarem melhor. Vocês não esqueçam que o professor Carlos Chagas, que eu conheci bastante, ele dizia uma frase célebre: aqui na universidade se ensina porque se pesquisa. E isso é uma coisa, era um mantra do Chagas, e ele tem toda a razão. Porque quem não pesquisa, os professores de vocês, essa é outra riqueza que vocês têm, é que são professores que estão aqui o tempo todo, vocês têm acesso a esses professores. Então vocês vão lá com dúvidas, que às vezes são dúvidas grandes, às vezes são dúvidas pequenas, mas vocês têm acesso para conversarem com os professores. Não são professores que vão lá
que vêm aqui, desculpa, com uma maletinha, dão a aula, arrumam de volta a maletinha e vão embora. Não, esses professores moram aqui. Eles ficam aqui o dia todo. Isso é uma riqueza que vocês não têm noção de como é importante. De vocês poderem ler um artigo e ir lá conversar com um professor especialista. Então, a outra coisa que eu queria dizer para vocês, nesses primeiros anos, não deixem de entrar no laboratório, independente de vocês quererem fazer pesquisa ou não. Aprendam tudo que a universidade puder ensinar para vocês. Porque isto não vai ser nunca um tempo perdido. Agora, a outra coisa, quando o Alberto falou, e que eu gostaria de tocar com vocês, e que é muito importante, eu acho que a primeira dificuldade grande que vocês enfrentaram, sobre o ponto de vista profissional, foi a entrada na universidade, que eu tenho certeza absoluta que é muito difícil. E tenho também certeza que piorou muito da época que nós entramos na universidade para agora. É muito mais difícil. Agora, a segunda dificuldade, eu fiquei pensando essa noite, qual seria a segunda maior dificuldade que a gente enfrenta? Para mim, na minha vida, foi a primeira vez que eu deparei com a morte de um paciente que estava sob meus cuidados. Isso foi uma coisa, assim, muito difícil para eu passar, para eu cruzar e continuar estudando. Porque você imediatamente se faz a pergunta onde é que você falhou, se ele poderia ter feito alguma coisa diferente. E para isso é muito importante que a gente tenha uma formação o mais geral possível antes de se especializar. E a morte desse menino, que ele era um menino, um jovem de 22 anos, mais ou menos da mesma idade que eu tinha naquela época, no 5º ano de medicina. E eu, como ele tinha sido um paciente que me tinha sido alocado, eu me afeiçoei muito a ele. Então, naquela época, eu tinha 22 anos, eu ia à festa, e às vezes, e ele estava internado na Santa Casa, eu às vezes passava lá depois da festa para ver se ele estava bem, se ele não estava bem, porque ele ficou era o meu primeiro paciente, tinha que dar certo. E quando não deu certo, foi muito difícil, muito, muito difícil. Então, eu acho que isto é um ponto muito importante, e eu tenho discutido muito isso, e recentemente a gente teve uma aula na Academia Nacional de Medicina sobre a morte. E é curioso, porque depois que a gente passa um certo tempo de vida e a gente adquire um pouco mais de experiência, a gente vai ver que a vida tem muito sentido porque existe o final da vida. Se esse final não existisse, muitas das coisas que a gente dá valor, a gente também não daria. As coisas não são, digamos assim, aleatórias. Então, tem 2 livros que eu li sobre isso, extremamente importante. Um se chama As Intermitências da Morte, do Saramago, e o outro livro, esqueci no momento o nome, que é um livro escrito pela Simone de Beauvoir. E esse livro da Simone de Beauvoir é um livro mais fácil de ler, o Saramago é sempre uma pessoa mais difícil. E ela conta a história de um homem que foi agraciado por um gênio com uma comida que lhe dava a imortalidade. E quando ele estava comendo essa comida, caiu um pouquinho e um rato que estava por ali comeu aquele pouquinho. Então, este homem passa séculos. Ela vai com ele durante muitos anos. E ele descobre que é muito difícil você continuar vivendo. Porque, por exemplo, ele ia para as primeiras filas das batalhas. Só que todas as pessoas tinham que ter coragem para fazer isso. Ele não precisava de coragem, porque ele sabia que não ia morrer. Então, várias coisas que a gente considera uma coisa muito importante desaparecem. E as pessoas que ele conviviam vão todas indo embora, vão indo embora, vão indo embora. E no final, ele pega e vai atrás do rato, porque ele tem certeza
que o rato vai ficar com ele até o final, se é que existe final. Então eu acho que a gente também tem que ler, a gente tem que ter cultura e para poder conversar tanto com um paciente muito humilde como com um paciente muito culto, muito letrado. Isso é muito, muito importante. A outra coisa é um ser humano que está na nossa frente. E a gente precisa tratá-lo bem. Porque quando ele vem para a gente, ele vem numa situação de necessidade. Ele não vem para nós de uma maneira geral, numa situação de igual. Ele vem numa situação de necessidade. E a gente precisa sempre ter compaixão e confortar sempre que possível. Isto faz parte do nosso juramento médico, do nosso juramento na área da saúde. A gente precisa confortar o paciente, porque é muito difícil. Vocês não têm noção, por exemplo, desses pacientes que estavam no CTI com Covid, que não tinham sequer acesso aos seus familiares. Isso é uma tragédia. Eu, por exemplo, meu pai é um sobrevivente da espanhola, e eu sempre achei que eu nunca ia ver uma pandemia na minha vida. Nunca. Achei que isso era uma coisa do passado. E a gente foi, de repente, caiu uma pandemia, a gente mudou toda a nossa vida em 2020, 2021, e só agora estamos voltando ao chamado novo normal. Mas a gente não tem mais a segurança de que a gente tinha antes, porque a gente não sabe se vai ter uma outra coisa acontecendo, uma outra situação difícil, uma outra pandemia. Então, a gente tem que se preparar para isso. Vocês não têm ideia de como foi para os profissionais da saúde enfrentarem a Covid nos hospitais. Foi uma coisa assim das pessoas ficarem completamente fora de si, porque é uma coisa muito difícil você pensar que as pessoas estavam morrendo, que a gente não tinha o que fazer, e depois aquela história das pessoas anti-vacina. O Brasil, por exemplo, sempre foi um país que vacinou muito, era exemplo no mundo. De repente, apareceu uma onda anti-vacina completamente louca e que a gente não, eu pelo menos não compreendo. Sob a desculpa de que a vacina demorou muito pouco tempo para ser feita, então não era boa, não servia, a gente tinha que fazer outras coisas. Então, aí, outra coisa importante, os franceses dizem uma coisa muito importante, e isso é uma coisa que eu quero dizer para vocês. Os franceses dizem que para alguma coisa a desgraça serve. E eu acho que com essa epidemia de Covid, nós, que nunca tínhamos pensado tanto no SUS, hoje damos um valor imenso ao SUS. Porque se não fosse o SUS, nós não estaríamos na situação que a gente está hoje. A gente estaria muito pior. Muito pior. Então, a gente refletiu coisa que a gente tinha, assim, como normal. Tem o SUS. Mas a gente não achava que o SUS era ruim, que atendia mal, e, enfim. Hoje, a gente sabe que ele foi fundamental, um sistema fundamental para que a gente pudesse ter alguma chance frente a essa pandemia. E agora, vocês têm muito mais coisas para estudar, por exemplo, do que nós tivemos quando nós cursamos a faculdade. Na nossa época, não havia AIDS, por exemplo. Então, a gente se formou sem saber disso. Não tinha, pelo menos não se falava, em anorexia. Não tinha... Eu, quando fui para os Estados Unidos, fiquei chocada com os grandes obesos americanos que eu nunca tinha visto aqui no Brasil. Hoje não tem diferença nenhuma sobre o ponto de vista de obesidade no Brasil e nos Estados Unidos. Então, as coisas estão ficando efetivamente globalizadas e a gente não tem certeza do que pode acontecer. Embora a gente tenha certeza que nós estamos vivendo muito mais e melhores. Quer dizer, a gente chega a uma idade mais avançada em condições muito melhores do que os nossos pais e os nossos avós. Isso significa
que nós melhoramos. Agora, para continuar melhorando, a gente precisa de fazer algumas coisas, e isso é outra coisa que eu acho que muito importante. O professor Albert Schneider comentou que eu faço parte da Academia Francesa de Medicina. A Academia Francesa, antes da pandemia, fez uma reunião na Unesco em Paris, discutindo uma coisa que se chama inovação reversa. Ou seja, como é que a gente pode tratar o nosso paciente de uma maneira mais barata. E para isso, a Academia Francesa convidou pessoas da Índia, da China, do Egito, do Paquistão, do Brasil, da Colômbia, porque isso é fundamental. Se a gente não conseguir baratear a medicina de uma certa maneira, nenhum sistema vai conseguir continuar pagando, a não ser para as pessoas extremamente ricas, que de uma maneira geral são 10% da população de qualquer país, no máximo. Então é claro que esses multimilionários ou multimiliardários vão continuar fazendo as coisas muito bem. Mas não é nessas pessoas só que a gente precisa pensar. A gente tem que pensar nas pessoas que fazem parte da média e da classe mais baixa dos nossos países. Essas pessoas precisam e devem ser tratadas. Então, a gente tem que arranjar maneiras de baratear um pouco a medicina, porque senão nós vamos chegar numa espiral de crescimento que os planos de saúde para qualquer um de nós são muito caros e a gente está sobrecarregando o SUS, porque cada ano mais gente larga o plano de saúde e vem para o SUS. Então a gente precisa melhorar o atendimento no SUS e diminuir o preço dos nossos planos de saúde, porque senão muito pouca gente vai ter condições de pagar. Então essas coisas são importantes. E a outra coisa que eu queria deixar para vocês, como eu sou bastante mais velha, é que a gente às vezes faz descobertas que mudam a fisiologia, mudam a nossa maneira de pensar em condições extremamente precárias. E eu gostaria de colocar aqui como exemplo disso o professor Robert Furchgott, que eu tive o prazer de conhecer. Esse professor foi quem descobriu o óxido nítrico, que mudou a fisiologia cardiovascular. É um vasodilatador que a gente tem endógeno, quer dizer, nós produzimos, e que ninguém sabia disso. Isso, eu sou fisiologista cardiovascular, formada no Instituto de Biofísica da UFRJ, e queria conversar sobre isso com vocês, porque isso é uma lição de vida, assim, fantástica. Inicialmente, há muitos anos, até 1980, não é muitos e muitos anos, até 1980, eu sei que vocês ainda não eram nascidos, mas a gente acreditava numa coisa que se chamava paradoxo da acetilcolina. O que era isso? A gente injetava acetilcolina, que é um transmissor nervoso, e num animal, um animal inteiro, um cachorro, um gato, um coelho, e esse animal dilatava. Se a gente pegasse uma artéria desse animal, limpasse essa artéria e colocasse num banho fisiológico, com todas as condições, e colocasse um caminhão de acetilcolina, nada acontecia. Então, a primeira característica das pessoas da saúde é que elas não gostam de não saber as coisas. Então, a gente tem, pelo menos, que batizar, mesmo que a gente não entenda nada. Isso faz parte da nossa formação. Então, como é que foi chamado isso? Foi chamado de paradoxo da acetilcolina. Num animal vivo, a acetilcolina dilata. Se você tira o vaso desse animal vivo, a artéria, no caso, nada acontece. E aí, em 1980,
o Furchgott no laboratório dele, no Brooklyn de Nova York. Eu não sei quantos de vocês conhecem Nova York, mas o Brooklyn não é nenhum Ipanema, não é nenhum Leblon. Num microlaboratório, as pessoas acreditavam que a célula endotelial que cobre a parede do vaso era grudada com super bonder na parede, que a única função dessa célula endotelial era separar o sangue da parede. Porque sangue é uma coisa que as pessoas são visceralmente avessas. Ninguém gosta de ver sangue. Um corte aqui na testa que sangra, muitas pessoas ficam logo apavoradas. Vocês podem dar uma situação muito pior do que um cortezinho na cabeça. Se não tiver sangue, as pessoas ficam muito menos apavoradas. Então, o que a pessoa fazia? Tirava o coração, a carótida do cachorro, cortava e, como vinha cheia de sangue, lavava e passava o cotonete, daqueles cotonetes que a gente limpa o nariz de criança, por dentro, para tirar o sangue todo, para limpar bem, para ficar bem bonitinha. Quando faziam isso, sem saber, tiravam as células endoteliais. E ele teve a brilhante ideia de não lavar isto. Ele tinha um técnico polonês, chamado Sadowski, e ele disse, não, vamos lavar e fazer uma microscopia e ver o que acontece, e vamos não lavar e vamos também fazer uma microscopia para ver o que acontece. E aí, bingo, ele descobriu que quando você lavava e passava o cotonete, você tirava a camada das células endoteliais, e quando você não lavava, você não tirava. E aí, quando você não lavava e não tirava as células endoteliais, você pingava acetilcolina e bingo, a artéria dilatava. Então não existia nada de paradoxo, simplesmente era o fato de que a célula endotelial produz alguma coisa que dilata o vaso. E aí, o que aconteceu? Ele mandou esse trabalho para publicação e o trabalho foi rejeitado. Porque devo dizer para vocês que depois ele ganhou o prêmio Nobel. Mas o trabalho foi inicialmente rejeitado e ele era uma pessoa tão legal que ele mostrava, naquela época a gente ainda tinha slides, ele mostrava o slide que tinha a carta de rejeição da revista. E depois, obviamente, foi aceito e na Clínica Mayo tinha, de 2 em 2 anos, um simpósio chamado Mecanismos de Vasodilatação. E que a indústria farmacêutica ia lá, porque tem toda a indústria naquela época estava interessada em vasodilatadores, por causa de hipertensão e etc. E aí, quando foi sugerido que esse vasodilatador era o óxido nítrico, a indústria farmacêutica descobriu que era impossível patentear, porque o óxido nítrico já é conhecido, então não dá para patentear. Então, praticamente todas as pessoas da indústria farmacêutica foram embora e ficou o Salvador Moncada, que é um salvadorenho e que resolveu trabalhar em inibidores do óxido nítrico e publicou uma série de trabalhos. O Lacan está aqui, conhece isso perfeitamente bem. E eu me dou muito bem com o Moncada, que hoje em dia não faz mais ciência, casou com uma princesa e está muito feliz. Princesa mesmo. E está muito feliz. Mas ele descobriu várias coisas muito interessantes, inclusive os inibidores do óxido nítrico. Mas, por exemplo, uma das coisas muito interessantes é que se descobriu depois que o óxido nítrico é produzido pelo endotélio de todos nós, e essa célula endotelial, ela tem uma vida em torno de 30 anos. E a primeira geração das células endoteliais, essa até os 30 anos, deem valor,
ela é melhor do que as que vêm depois. A gente vai ter sempre uma reendotelização dos vasos. Mas a reendotelização não é tão boa como a primeira que a gente vem de fábrica. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe porque se a gente fizer uma raspagem no vaso com um balão e a gente colocar serotonina, que é um vasoconstrictor, a gente vai ter vasoconstricção na coronária exatamente onde a gente raspou. Agora, a gente tem uma segunda geração. Nessa idade que vocês estão, vocês podem se entupir de McDonald's, aquelas coisas gordurosas, fumarem, diabo, que não, nada disso é bom. Mas vocês têm as primeiras células endoteliais. Elas praticamente dão conta de tudo. Elas são... Agora, as segundas nem tanto. Então, para a gente ter uma velhice saudável, a gente precisa começar a ter hábitos saudáveis para preservar as nossas possibilidades de vasodilatação. Uma coisa interessante é que o estrogênio, por exemplo, é um aumentador da produção de óxido nítrico. E é por conta disso que na pré-menopausa as mulheres têm muito menos problemas cardiovasculares do que os homens. Depois da menopausa a gente fica igualzinho. Não faz diferença mais nenhuma, que a gente deixa de ter estrogênio. Então, veja bem, esta descoberta num local extremamente pequeno, com condições extremamente precárias, ele fez uma descoberta que revolucionou toda a fisiologia cardiovascular, as doenças cardiovasculares, e mudou a nossa maneira de ver as coisas. E o prêmio Nobel normalmente é dado para 3 pessoas. O Moncada não conseguiu, porque ele tentou tratar sepsis com um inibidor do óxido nítrico e a pessoa morreu antes. Ele teve que interromper o tratamento. Então, quem ganhou foi o Ignaro, da UCLA, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que sugeriu que fosse óxido nítrico, e o Murad, que fez o Viagra. Todos vocês já ouviram falar, que é também baseado nessa descoberta do óxido nítrico. E nisto, a gente tem vários vasodilatadores. Um deles, por exemplo, é minoxidil, que a gente trata hoje calvície, porque se descobriu que é um vasodilatador, mas como já existem outros, e esse faz crescer o pelo, e as pessoas estão muito preocupadas com isso, a gente tem o minoxidil para crescer cabelo, e não como vasodilatador. Mas ele inicialmente foi desenhado como um vasodilatador. E o princípio do Viagra também era um vasodilatador, só que se descobriu que os ratos passaram a ter mais ereção, e aí então isto é um mercado muito mais interessante do que o mercado da hipertensão, que já tem remédios suficientes. Então essas coisas mostram o tanto que a gente ainda pode fazer. Veja bem, de repente aquele casal de turcos na Alemanha, com aquela BioNTech, foi capaz de produzir uma vacina. E com isso também ganharam notoriedade, a cidadania alemã e outras coisas. Mas é importante que tenham pessoas que trabalham e que pensam na nossa frente. E isto pode ser qualquer um de vocês, desde que vocês se dediquem a ver coisas um pouco além. Lembrar sempre que a medicina é ciência, porque a gente precisa da ciência. Agora, a medicina não é uma ciência exata. A medicina é também uma arte. Não necessariamente o médico que sabe as últimas novidades do New England é o melhor médico para tratar o paciente. O médico mais humano,
O médico que consegue conversar com o paciente, muitas vezes, sem ler os últimos artigos do New England, consegue tratar melhor os seus pacientes. É sempre uma balança. E eu acho que vocês, como jovens, vocês têm obrigação de contribuir para que o conhecimento avance, para que a ciência médica seja mais capaz de curar pessoas sem perder a humanidade junto ao paciente. Eu tenho um professor que foi da UERJ, chamado Pedro Sampaio, um neurocirurgião, que diz o seguinte: para entrar na Academia Nacional de Medicina não é necessário apenas que a pessoa seja bom médico. É necessário que a pessoa tenha cultura e saiba outras coisas além da ciência médica. Agora, a ciência médica, embora não seja uma ciência exata, é fascinante. E eu quero terminar contando para vocês o seguinte: eu sou eu com os meus colegas somos da última turma da Praia Vermelha. E aí, lá não tinha restaurante, só tinha um bandejão horrível. E no último andar era a aula de histologia. E o professor Bruno Lobo, que a gente chamava de Bruninho, ele dava aula depois do almoço mostrando slides. Então ele apagava a luz. E eu, como era uma aluna que era muito querendo, sabe, aquelas assim, prestar atenção, não sei o quê, eu sentava sistematicamente na primeira fila. Com isso, tinha vários cuspidos do professor e todas as coisas que vocês podem imaginar. Mas, eu, nesse dia específico, o Bruninho, mostrando slides, eu dormi na cadeira. Depois do almoço, eu tinha comido e dormi. E ele apontava os slides com uma vara de bambu. E ele me acordou a varadas. Varadas. Então, são coisas que vocês vão levar daqui que são muito importantes, vocês têm lembranças disso para a vida. E eu queria terminar realmente dizendo que uma coisa muito importante foi o que o Kennedy disse na posse dele como presidente dos Estados Unidos. Não perguntem o que os Estados Unidos podem fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos. Esta universidade depende de vocês para continuar pública e de qualidade. Não deixem de contribuir. Por favor, nós precisamos disso, as próximas gerações precisam disso. Muito obrigada.